Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva, esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 29 de agosto de 2023, deixar um recado rápido aqui para vocês. Obedeçam o gerenciamento de risco. Quando a gente for falar do gráfico, eu vou falar do volume enorme que eu recebi de mensagens de pessoas que tomaram stop ontem, stop loss, óbvio, e que não obedeceram o gerenciamento de risco. Então o recado de hoje é: obedeça o gerenciamento de risco das suas operações no day trade. Agora vamos para as notícias, que é o que importa. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no mercado, falando da inflação americana. O mercado está na expectativa das informações da inflação americana e também da inflação da zona do euro. Sai a informação hoje do emprego nos Estados Unidos, também tem informação do emprego na zona do euro. Atenção à informação da inflação também no Reino Unido. Tem informação hoje da inflação no Reino Unido e o PIB chinês, que está com perspectiva menor ou igual a 5%, que para a China é um PIB pequeno frente a todo o crescimento que eles apresentaram nos últimos anos e a alavanca que isso traz para toda a economia mundial, tá? Também tem informação, tá só pincelando isso, informação de controle de gastos aqui no Brasil, depois da aprovação do arcabouço fiscal na semana passada e também do IPCA 15, que veio com números bem ruins, bem aquém do esperado. A gente tem também uma correria e todo mundo de olho lá na Câmara dos Deputados para ver como vai ser a aprovação dos custos, dos gastos do governo. Então a gente vai dar uma olhada nisso para ver se isso vai correr e corroborar com a nossa economia, para que a gente tenha um novo impulsionamento na nossa bolsa de valores aqui. Vamos dar uma olhada agora no calendário econômico, ver o que está acontecendo com relação a essa informação, e a gente vai ter, durante o dia não vai ter muita coisa importante e impactante, tá? A gente vai ter informação muito impactante às 11 horas da manhã, que é a confiança do consumidor de agosto dos Estados Unidos e a oferta de emprego nos Estados Unidos. Lembrando que sexta-feira tem o relatório do payroll, vamos ficar atento a essa informação também. E nessa hora eu sempre paro e falo para vocês, tá? Às 9 horas da manhã abre o mercado futuro aqui no Brasil. Eu sei, você fala: Adriano, você sempre fala essa informação, sempre esse horário, porque você sempre fala e repete essa informação? Porque a audiência é rotativa, sempre vem gente nova aqui, é importante ter essa informação na hora de operar no day trade ou para se preparar para um dia de repente você começar a operar no day trade. Quanto mais a gente bombar essa informação, mais vai entrar na sua cabeça e fixar, e você não vai pular os horários específicos e importantes da nossa bolsa de valores. Então às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 abre o mercado à vista e pode virar tendência e injeção de liquidez. Atenção, às 10 horas. Eu normalmente gosto de operar depois das 10. Às 10h30 abre a análise do mercado americano e acontece a mesma coisa. Pode ter virada de tendência ou injeção de liquidez. E lembrando que hoje especificamente tem notícias impactantes, duas notícias impactantes exatamente às 11. Então a gente vai ter injeção de liquidez às 11 horas aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada na cotação das bolsas e principais indicadores, começando com a Ásia, que fechou inteira positiva, Europa inteira positiva e Estados Unidos também inteiro positivo. Os mercados são animados. Isso pode corroborar com a nossa bolsa para cima hoje. Ontem a gente teve uma informação bem quebrada com relação à correlação, a gente já vai pincelar isso quando a gente falar dos gráficos, tá? Vamos para os principais indicadores. O EWZ, que é a nossa bolsa dolarizada, fechou numa alta de 1,21%. Barril Brent de petróleo cotado a 84,43, numa alta de 0,87%. Minério de ferro numa queda de 0,07%, queda leve a 109,20. DXY, que é o índice do dólar, numa leve alta de 0,06% a 103,703. VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, o índice do medo, numa leve alta de 0,13%. E as bitcoins cotadas a 25.985 dólares, praticamente 26 mil, tá? Numa leve queda de 0,62%. Vamos ficar atento às bitcoins, ainda tem expectativas positivas com relação a isso. Lógico, o mercado se movimenta, solavancos para baixo, solavancos para cima, e a gente fica atento em todo o comportamento do mercado. Agora é aquela hora que a gente fala do que realmente dá dinheiro no nosso bolso. Hoje acertei, comida na mesa. Vamos falar de mercado futuro, day trade, índice dólar. Vamos começar com o índice, lembrando, essa não é uma indicação nem de compra nem de venda, essa é uma análise de ativos para que você possa dar a sua melhor entrada e a sua melhor análise no mercado. Vamos entender o que aconteceu aqui, e a gente tinha desenhado este movimento aqui, movimento de queda, depois teve um pullback, nova queda. A gente traçou o primeiro alvo de FIBO e falou: ó, o primeiro alvo de FIBO e o segundo alvo de FIBO já foram alcançados. Pode ser que vá no terceiro, não quer dizer que vai. Perdão, o primeiro alvo de FIBO foi alcançado, o segundo ainda não. Pode ser que vá no segundo, não é certeza. O primeiro é certeza que é alcançado. O maior índice de acerto é realmente no segundo, mas não foi. O mercado reverteu e foi isso que aconteceu. O mercado ficou mascado aqui ontem, tá? Abriu com esse gap, lateralizou. Eu vou até aproximar mais, porque eu quero chamar a atenção para um ponto aqui muito emblemático e importante, que ontem, tá, durante o dia eu citei nos stories do meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, passa a me seguir, porque eu deixo muita informação importante lá nos stories, tá? O mercado estava fazendo esse movimento e deixando todos esses pavis para baixo. Isso significava que ele não ia cair mais? Não, ele ainda não tinha trabalhado e rompido aqui a média móvel de 20 aritmética. Olha como ele deixou esses pavis aqui para baixo. Eu vou evidenciar aqui com a ferramenta caixote para deixar bem claro para vocês, porque ontem eu falei disso e ontem foi um dia de muito stop
stop, e eu recebi muitos relatos de stop nas mensagens que eu recebi ontem, então vamos ficar atento a isso aqui, tá, ó. Essa aqui era uma zona de pavio é zona de defesa, tá, então quer dizer que tá entrando força compradora por algum motivo, e aqui estava sendo espremido por essa queda aqui, por esse movimento dessa média móvel de 20 períodos. Olha só, ele vem aqui, toca, tenta romper, não vem. Aí depois ele vem nesse candle, toca, tenta romper, deixa esse pavio enorme. Depois toca, tenta romper, não consegue. Aí joga pra cima o movimento, bate aqui próximo à média de 20 períodos aritmética e não vai. Joga pra cima de novo e devolve o movimento na média de 20 períodos aritmética e não vai. E aí joga pra baixo. E aí o que eu fiz aqui? Eu fiz essa entrada aqui nos 5 minutos, tá? E por que eu tô contando esse histórico pra vocês? Porque quem assistiu Arriscando a Própria Pele ontem viu, só que eu não tinha ainda lido todas as mensagens que eu tinha recebido de pessoas que tomaram stop ontem durante o dia. E isso é muito importante pra gente só revelar essa situação. Eu peguei, entrei, uma vez que o mercado esticou, eu coloquei a minha saída logo na minha entrada e o mercado veio contra com toda essa força. Há alguns dias atrás eu fiz exatamente a mesma coisa e o pessoal começou a falar: Adriano, você alfaçou, e tudo bem, não tem problema, eu segui uma estratégia, a minha estratégia rege que eu tenho que defender uma entrada daquela, e é justamente isso que aconteceu. Eu defendi porque o mercado pode fazer esse movimento, e aí você tem que, é obrigação, é mandatório, tá? Eu vou até dar uma pausa aqui nesse momento porque eu preciso falar isso pra vocês, depois a gente segue nesse estudo aqui, e lógico, bom dia Day Trader, Morning Call é pra trazer notícias, informações e análise do gráfico, mas isso é mandatório porque foram um volume muito absurdo de notícias de loss que eu recebi ontem, muito absurdo, muito aquém, isso não pode acontecer. Você tem que seguir o seu gerenciamento de risco, não importa o que aconteça, você não pode não seguir o gerenciamento de risco. Se mandou estopar, estopa e para o dia, não adianta você colocar um gerenciamento de risco e perder 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais o gerenciamento de risco. Ontem eu recebi um calhamaço de informação de gente falando de stop, a minha pergunta para quase todo mundo foi a mesma, óbvio, não deu para falar com todo mundo porque foram muitas mensagens, foi: você obedeceu o gerenciamento de risco? E a grande maioria esmagadora, eu diria para vocês que cerca de 90% responderam que não, perderam 2, 3, 4, eu até li informação de gente que perdeu 10 vezes o gerenciamento de risco, ou seja, se você não obedece o gerenciamento de risco, ele não existe, tá? E desculpa, tá dando essa bronca, esse puxão de orelha, mas é absurdo você tomar um stop acima do gerenciamento de risco, você coloca toda a sua estratégia, seu operacional em risco quando você não obedece o gerenciamento de risco. Eu obedeço o meu gerenciamento de risco sempre aqui, para que eu não perca muito dinheiro, perca só o dinheiro que eu estabeleci perder, tá? E me movo com relação ao mercado. Então obedeça o seu gerenciamento de risco. Desculpa a bronca, pessoal, desculpa essa pausa aqui, mas realmente eu fiquei muito incomodado com essa informação ontem. Vamos seguir aqui na análise. E o mercado deu essa porrada virando a tendência agora para cima. Notem, tá? O IFR estava trabalhando a todo momento com esse movimento de alta, até que ele veio aqui e rompeu, tá? Essa linha de 50% mostrando que ele está trabalhando agora em alta, tá? Trabalhando para cima. Vamos dar uma olhada aqui no diário rapidamente só para ver o que está acontecendo. E o diário ainda assim tá com uma sugestão muito chata, tá? Olha, apesar do mercado estar em alta nos 60 minutos, no diário ainda não está se comportando com alta, tá? Abaixo da linha de 50%. Ele tem que vir aqui para cima para romper a linha de 50% e fazer esse novo movimento de pivô aqui. Vamos ver se isso vai acontecer, desenhar para vocês. Tudo vai depender do movimento de hoje dos mercados, tá? E olha só, movimento de alta, retração, agora impulsão rompendo a cabeça do pivô e rompendo a média móvel de 20 períodos aritmética para a gente voltar a um movimento de alta, tá? Tomar cuidado porque essa região realmente é bem chata, essa região aqui da média móvel de 20 períodos aritmética. Vou aproximar bem e mostrar para vocês qual é o valor da cotação nesse momento, ó, 109,944 é onde está cotada a média móvel de 20 períodos aritmética. Lembrando, tá, atenção, a média é móvel, então ela está cotada nesse momento hoje, quando o mercado abrir ela vai se mudar e vai se movimentar. Então, ó, 691. Como os mercados lá fora estão animados, a gente está com informação positiva e possível elevação, a gente pode sim ter um movimento de pivô, um movimento de alta no índice. Vamos dar uma olhada no dólar rapidamente para ver o que aconteceu, já que eu consumi um bom tempo aqui dando bronca no pessoal, e o dólar fez um movimento bem interessante ontem, mercado mascado, mercado ruim, 60 minutos, agora vamos dar uma olhada. Então é justamente nesse ponto que eu falei para vocês, o mercado abriu com esse movimento de alta aqui, depois fez queda, aí fez alta, teve oportunidade de entrada aqui nos 5 minutos, teve, mas olha a média móvel de 200 períodos aqui, bem no meio do caminho, e foi o que aconteceu, o mercado abriu, porrou, foi para cima, depois voltou, tá? E qual era a minha preocupação aqui nessa média móvel? Tinha a média móvel de 200 períodos dos 60 minutos aqui no meio do caminho, tinha a média móvel do 15 minutos no meio do caminho, então tinham muitas médias móveis, e o mercado veio buscar e romper a média móvel dos 5 minutos, que era nessa parte aqui de baixo, mostrando que ele fez um movimento de queda, deixando aqui um desenho de uma longa bandeira gigante aqui pra gente aqui, eu vou desenhar pra vocês, tá? Esse bandeirão que aparentemente, ó, eu diria pra vocês que tá para ser rompido. Vamos dar uma olhada, vamos confirmar se ele tá realmente respeitando, ó, temos um bandeirão aqui mesmo.
Isso aqui é um bandeirão de queda. Se o mercado romper para baixo nesse movimento aqui, ó, a gente pode ver o mercado de queda no dólar hoje. Lembrando, tá? Eu tô falando para vocês o tempo todo. O contrato do dólar fecha dia 31. Os gaps costumam ser fechados no mesmo contrato. E aqui nós temos um gap. Esse desenho aqui foi um gap que nós fizemos aqui bem nessa bolota enorme que eu tô fazendo para vocês aqui. Vamos pro diário para observar esse gap muito melhor, tá? E foi esse gap que aconteceu há alguns dias atrás, acho que logo no começo do contrato, que foi abandonado, foi deixado e não foi encerrado, tá? Esse gap aconteceu logo na abertura do mercado do dia 3, tá? Lembrando que o mercado virou no dia 1º, no dia 3 ele abriu com esse gap, deixou esse gap para trás e fez um movimento de alta. Eu falei, gaps são fechados no mesmo contrato. A expectativa é que o mercado venha e feche esse gap. Olha esse mega pavio para cima aqui mostrando que tem força de venda aqui. Vamos dar uma olhada no FR rapidamente, trabalhando abaixo da linha dos 50%. Então temos aqui um dólar com uma perspectiva de queda, tá? Índice com perspectiva de alta, dólar com perspectiva de queda. Lembrando, essa não é uma indicação nem de venda nem de compra de ativos, só uma análise para que vocês se preparem para fazer um day trade de qualidade. E eu vou dizer para vocês, vou esperar vocês hoje às 8 horas da noite na Riscando a Própria Pele, onde eu vou colocar o meu dinheiro, o meu capital de verdade no mercado financeiro e operar e mostrar uma operação do começo ao fim. Se você assistir toda a operação, você vai ter a oportunidade de entender alguma coisa com relação a day trade. Gente, cuidado com o mercado, desejo gain para todos, lembrando que hoje às 11 horas tem notícia impactante, um forte abraço, lucro no bolso e vamos embora pro trabalho, vamos embora pro trade, porque é isso que nós queremos, trazer lucro e extrair lucro do mercado financeiro, ter gain. Fala pessoal, forte abraço, até às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele.